Olá, estamos aqui em mais uma live essa noite. Vamos iniciar falando algo sobre gestão emocional. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Um oizinho aí, o Alex Duarte, que tá. Não, é um privilégio aí, de ter pessoal, ele aí tudo bem? comigo, né? Uma pessoa fantástica, maravilhosa e que com certeza vai nos acompanhar hoje aí. Já tá 5 anos de Instituto, hein, Alex? 5 anos, é. Tudo sobre gestão emocional e relacionamento aí que a gente vai falar hoje, então. Hoje o bicho vai pegar, é. Uau! Será? Vai depender das suas brincando. perguntas, né? As dúvidas que vocês queiram tirar. E uma das coisas que eu trabalhei por muitos e muitos anos, eu tive um ambulatório de incontinência urinária dentro do Hospital Conceição, em Porto Alegre. Então, trabalhei muito tempo com disfunções sexuais, incontinência urinária. Então, hoje, a noite é para esclarecer relacionamentos. E foi um tema que a gente puxou por causa do Dia dos Namorados, né? Como manter seus relacionamentos, como aquecer seus relacionamentos. Porque o relacionamento não é só a nossa questão da empresa. Muitas vezes a gente trabalha com a pessoa que a gente gosta. Aliás, né? 40% dos relacionamentos das pessoas acontecem muitas vezes no trabalho, na escola, na faculdade, na universidade. Você conhece alguém, começa a se aproximar dessa pessoa e acaba então desenvolvendo tudo isso. Então, essa noite é para você que entrou aí comigo. Beijo para Cristina de Nova Iguaçu, a Ana lá de Gramado, né? O Fernando, aqui também do Rio de Janeiro, sejam bem-vindos vocês. Moisés, lá de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Estive lá essa semana, concluindo uma turma aí do primeiro módulo de PNT. Um grande beijo para nossa turma querida de PNT, para a turma 57 de Coach, 56, 58 aqui no Rio, que amanhã a gente começa mais uma turma aqui no Rio de Janeiro, né? O segundo módulo. Bem, quando a gente fala sobre relacionamento, Alex, quantas perguntas, quantas coisas vão vir essa noite aí? E temos perguntas já aqui que o Vamos pessoal lá? mandou. A primeira Vamos lá. pergunta é da Giovana Moraes. Ok. Ela é de Itatiba e ela quer saber quando a pessoa se separa, Tânia, ou em caso de traição. Como é que fica o emocional dessa pessoa? Uau, mas vocês já chegaram rasgando hoje aqui mesmo, né? Bem, uma coisa muito importante a gente saber é que todos os nossos relacionamentos são pautados por hormônios, Alex, né? Nós temos um tempo, um prazo. Se eu for analisar, a gente tem um prazo de conhecer uma pessoa, da lei da atração, uma paixão que deixa as pessoas normalmente fora do eixo, que é muito fácil, né? As pessoas quando estão apaixonadas, ela se expõe, ela não faz aquilo que normalmente ela não faria, ela escova os cabelos várias vezes para encontrar com aquela pessoa, ela se policia o tempo inteiro no que vai falar, no que vai dizer. Ela dura em torno aí eu posso dizer até 2 anos, de 6 meses a 2 anos. Alguns casos, algumas literaturas trazem 9 meses. É os hormônios que faz com que a gente tome algumas decisões. E quando a gente se separa de alguém, também tem influenciação hormonal, por incrível que pareça, né? Nós temos picos. Aliás, um livro muito bom para você que está me acompanhando na live e que queira saber mais sobre relacionamentos, ó, uma pessoa fantástica, vou trazer aqui para vocês, Dr. Fernando, tá? Inclusive, recebi esse livro dele, tive o prazer, pelas mãos aí do Alex Duarte, de falar. É um livro que fala justamente sobre a neurociência. Ele é neurologista, faz parte do programa da Fátima Bernardes e ele fala muito sobre a neurociência do amor. É um livro que vale muito a pena você adquirir, olhar, enfim, e se tornar como é que funciona um coração apaixonado, uma mente apaixonada. Quando a gente se separa, existem 5 fatores primordiais, né? O primeiro deles é a negação. O segundo deles é a raiva, o terceiro é a negociação, o quarto é a depressão e o quinto, então, é a aceitação. E isso pode demorar, por incrível que pareça, meu amigo, até 2 anos. Quando uma pessoa se separa, ela tem um rompimento, é uma morte, é uma desconstrução. Então não importa se ela esteve com aquela pessoa há 6 meses, 7 meses, 8 meses, 2 anos, 15 anos... Há uma ruptura, há uma desconstrução. Quanto mais você passa com alguém, mais você vai formando uma história. Mais você vai construindo um relacionamento, você vai tendo seus blocos de valores, de crenças, né? Alocados a essa situação. Então, quando você tem esses 5 patamares para passar, o primeiro deles é a negação, dividir a responsabilidade. Meu Deus, por que aconteceu isso? Não devia ter acontecido, né? E o grande detalhe é que muitas vezes tem envolvido crianças, famílias, e numa separação, a coisa mais forte que eu acho que tem é a desconstrução, desconstrói os castelos das crianças, que até então tem Natal, Páscoa, Dia das Crianças, é uma família constituída, nós não fomos preparados
para perdermos o nosso castelo, a nossa casa. Então, eu acho que esse período de luto que a gente chama após uma separação para reconstrução, que passa pela negação, passa pela raiva, por aquele momento, e se eu tivesse feito diferente, né? Culpar alguém, aquele momento de desconstrução, que você fica mal, e quando a pessoa tá mal na relação, ela também vai estar mal no trabalho dela, na profissão dela, nos relacionamentos dela, no financeiro dela, que também é uma das coisas que atrapalha muito os relacionamentos, né? A parte financeira, a parte das pessoas aí. Então, quando nós temos aquela fase da raiva, passa para negociação. É aquela que você ainda tem esperança de ficar com a pessoa. Tem a esperança, então você faz negociações, se aproxima, tenta voltar, faz aquele jogo de campo. E aí tem uma fase que é muito danada, que é a depressão. Ali a pessoa entende, então, de repente, que realmente não adianta mais investir nesse relacionamento, que não vai ter jeito, que é partir para um outro momento. Começa, então, a cair as fichas e ela tem que se reconstruir. É a fase mais difícil que a pessoa tem para sair de uma separação, seja por traição ou porque simplesmente, mesmo que ela saia de uma relação onde os dois lados entraram num comum acordo, ela vai sofrer, vai ser pautado também esse tipo de coisa. E a última fase, então, é a aceitação. Onde, então, pela primeira vez, ela percebe que ela tem que procurar novas metas, novos rumos, né? Uma nova forma de viver e buscar a vida. Buscar essa nova construção de metas pessoais dela. Então, eu acho que são momentos que a gente tem que entender que também a gente é regulado. A própria depressão, você tem diferenciação na serotonina, quando você está com a paixão, a dopamina entra. Então, são hormônios que nós passamos ao longo do tempo e que a gente, nos relacionamentos, Alex, a gente tem que, então, pautar e pontuar. Um beijo pra Tati, aqui do Rio também, que estou vendo aí, a Tatiana Tuf, que entrou agora nesse momento. Não sei se respondi ela aí. As perguntas continuam. Então, a Karina Zonzini, ela quer saber, quando amamos alguém enlouquecidamente e depois desgostamos, por que isso ocorre? Porque existem duas coisas fundamentais aqui. A primeira coisa é que nós temos um hormônio, né, que são as oxitocinas. A ocitocina, por incrível que pareça, é o mesmo hormônio que a mãe dá para o bebê no seio materno. E existe uma expectativa na relação, no início de uma relação. Você tem, no primeiro momento da relação, você encontra aquela pessoa, você vai ter um derrame de neurotransmissores e vai fazer você se apaixonar por aquela pessoa. Passa-se 9, 10, 12 meses, você começa a reconhecer os valores, as crenças do outro. Sabe que coisa muito engraçada? Minha avó, que já não é mais viva, uma vez ela me disse, você quer saber como é que vai ser o lado dessa pessoa? Imagina ela agora daqui a 10 anos. Quando você consegue fazer essa distância, você começa a encontrar algumas coisas que nem sempre você vai gostar na pessoa. Então você começa a distanciar e realmente o tempo é o único senhor que vai te mostrar como as pessoas são. Você só vai conhecer uma pessoa, não é namorando. Né? É que nem na empresa, quando você conhece você entra numa empresa, você tem na fase do namoro, do ficar, você viu que deu certo aí com essa empresa, você fica, né? Você casa com a empresa, fica 10, 15 anos trabalhando naquele lugar. Com a relação não é muito diferente, não. Você vai conhecer uma pessoa, você vai investir. Ninguém entra, por exemplo, num casamento para se separar. Conhece alguém que diz, não, vou casar, daqui a 2 anos vou me separar? Ninguém faz isso. Nós entramos com uma expectativa que vai dar certo. E essa pessoa quimicamente mexeu comigo. E é interessante que quando você pega estudos científicos que as pessoas fazem, por exemplo, colocando fotos de pessoas apaixonadas, de maridos, esposas, namorados, e pessoas bonitas separadas, mesmo a pessoa que está longe dessas pessoas, o cérebro reage mais àqueles que elas já estão. Então, tu aposta numa relação. Tu aposta numa questão que você convive com essa pessoa. Só que o que acontece com o tempo? Os valores e as crenças começam a aparecer. E quando a pessoa tem valores muito diferentes, Karina, do teu valor, isso começa a ser gritante, incomoda. E aí o que acontece? Você começa a ficar refém de uma relação. E quando você está refém de uma relação, você vive os gostos do outro, você não começa a ter os teus valores em voga, você começa então, naquele primeiro momento, se afogar, se sufocar. E as pessoas vivem 10, 15, 20, 30 anos refém de uma relação. Chegou um tempo, já está 30 anos com as pessoas, já não quer mais seguir outra coisa e acaba então ficando na zona de acomodação. Quando os valores começam a aparecer,
aí começa a complicar. Então, uma das coisas que a gente fala, quando você quer seguir uma vida com alguém, eu sei que isso é até complicado de falar, mas procure pessoas que tenham a mesma classe que você, pessoas que tenham a mesma ideação de você, que gastem igual você, por incrível que pareça. Uma das coisas que eu peguei muito no consultório, era casais que se separavam por causa de dinheiro. Quando entra o dinheiro, a gestão financeira começa a apertar, começa a dar desgaste, as pessoas entram em atritos, porque quando você está estressado, você faz vasoconstrição, você não pensa mais como pensa, acaba dizendo bobagem, diz alguma coisa que não devia, começa a dar desgaste no relacionamento, já não consegue viajar para onde gostava de viajar, já não compra o que gostava de comprar e começa as acusações e o desgaste. Então, uma das dicas que a gente diz, Alex, é procurar pessoas semelhantes ao teu modo de pensar, a tua forma. Por isso que muitas vezes pessoas que casam, às vezes na universidade, que se conhecem lá, acabam depois casamentos mais longos. Embora hoje a estatística de casamento no IBGE é 15 anos, né? E é alarmante porque nos últimos 10 anos aumentou o número de divórcio em 160%. Então, hoje nós temos 30% dos casamentos desfeitos. Isso, ou seja, são 750 mil casamentos por ano, 250 mil divórcios. Então, as pessoas hoje têm uma grande diferença, até porque nós estamos numa era diferente, onde tudo pode, tudo é mais fácil, né? E uma das coisas que desestrutura uma família, por incrível que pareça, por mais que a gente sabe que tem vício, que tem álcool, que tem cigarro, homossexualismo, a gente sabe que isso tem tanta família. A família tem o que mais desestabiliza é a traição. Não é esses problemas que, por mais que são pesados, dentro do uso de drogas na família, mais ainda é o fato de traição, porque você tira o alicerce. É como se a casa fosse construída em cima de uma areia, de um banco de areia. Então, eu acredito que dos alicerces ainda é isso. E uma das coisas, quando você não está bem numa relação, é que o cônjuge ou o parceiro, ele começa a entrar num ritmo de bebida alcoólica. Começa a entrar, porque ele não está congruente com aquela relação e ele entra por uma fuga muitas vezes. Então, tem que ter ajuda, tem que ter auxílio de fora, tem que ter terapia, tem que ter todo esse aparato aí, Alex. Bom, a gente tem mais perguntas Beijo, aqui. Gislaine, Luciano Henrique. Bom, a Daiane Abílio. Boa noite a todos. Tânia, ainda não tive a oportunidade de fazer seu curso, mas se Deus quiser eu vou fazer, farei um dia. Seja bem-vinda, Daiane. Eu perdi aqui, agora achei. Quando podemos perceber que uma relação está num momento de crise ou está perto de entrar em uma, o que fazer? Você consegue perceber quando a relação não está bem por alguns fatores. Quando não tem mais beijo na boca, quando não tem carinho, quando não tem afetividade, porque quando eu falo em cuidar, não é em dinheiro, não é comprar uma joia, não é comprar um carro, não, é os pequenos detalhes, é você deixar um bilhete no banheiro, eu amo você, você é muito importante para mim, quando você percebe que a pessoa dá mais valor para fora do que para dentro de casa, quando ela dá mais valor para os amigos externamente, e uma coisa que eu preciso dizer para vocês, a ocasião faz o ladrão. Isso é fato, o meio que as pessoas vivem. Então, muitas vezes o meio que o parceiro ou a parceira começam a entrar e não é o mesmo meio teu, e são N exemplos, às vezes isso pode acontecer no time de futebol, né? Onde tem um time que é diferente ali, porque o homem tem a masculinidade, é aquela coisa que a traição para o homem é algo masculino da natureza, para a mulher é insatisfação sexual no casamento. E hoje nós temos um índice de traição de 46% masculino e 32% de mulheres. Então, porque as pessoas não estão satisfeitas no relacionamento que elas têm. E começam então. E uma coisa importante, que quando você não tem validação em casa, você não valida o outro, você perde a capacidade, eu acho que isso é muito importante que eu estou falando para vocês. Quando você perde a validação, o reconhecimento, o carinho do outro, a apreciação, ele começa a buscar isso fora. Às vezes é num colega de trabalho, às vezes é numa colega, num amigo, alguém que começa a se tornar próximo. E aí, de novo, teus hormônios estão em determinados momentos em baixa, né? Quando a serotonina, quando você começa a ficar mais triste, surge alguém que começa a modificar. Então, a ocasião faz ladrão. Casamento, relacionamento, ele tem que ser blindado, gente. Tem que ser cuidado. Toda vez que você tiver um desgaste, uma rota, ego é outra coisa muito importante nos relacionamentos, né? Agora eu sou importante, e esquece do outro do lado. Então, nós temos N casos de artistas, de pessoas famosas, que isso já aconteceu. Então, eu acho que é uma questão
de buscar um alinhamento, porque hoje você tem uma visão, mas como é que você quer ficar com alguém daqui a 10, 15, 20 anos? Alguém brincou pra mim, perguntou pra mim o que eu acreditava sobre o amor, e a minha palavra é o amor, né, Alex? Ele é eterno, enquanto dura, enquanto ele é cuidado, enquanto ele é regado, enquanto ele tem um contrato de lealdade, ou se você tem um outro contrato com essa pessoa, que vocês podem usufruir de forma diferente, né, que você não tem uma afinidade, podem curtir a vida, isso é um contrato, se os dois lados estão coniventes com isso, beleza, mas hoje a gente sabe que em relacionamento, a maioria das pessoas, eu tô falando de 3 a 5% da população, mas a grande maioria quer alguém para ser companheiro, para ficar do teu lado, dividir as coisas da vida, dividir as coisas boas. Então, uma coisa que eu vejo muito é as pessoas se envolvendo com as pessoas erradas. Quando você tem crenças diferentes, isso afeta teus filhos. Hoje nós temos pessoas que se separam e os filhos ficam com a mãe, eles não ficam com o pai na maioria das vezes, 90% fica com a mãe. A mãe acaba encontrando outro parceiro, acaba encontrando outra pessoa que não tem às vezes os mesmos valores e não tem nem o entendimento do que é um amor de filho. E por mais que a pessoa, você vai ter que muitas vezes fazer escolhas na tua vida por uma saúde mental do teu filho mais tarde. E eu acho que isso pesa muito, porque a mulher tem esse peso dentro da relação, né? E eu vou dizer, ela é responsável. Hoje, quando eu olho para meus filhos, eu sou responsável pelo que eles são. Eu não atribuo isso a ex-marido, nada. Eles vivem comigo. Eu sou responsável pela sanidade mental deles. E cuidado, porque há muita rotulagem. Esse final de semana mesmo, eu peguei gente que rotula as crianças e rotulou a criança com 15, 20 anos. E às vezes é o padrasto, às vezes é a madrasta. Cuida desse amor incondicional, que é um hormônio que se chama ocitocina, que vai se ter pro resto da vida. Você vai ter ex-marido, você vai ter ex-parceiro, você vai ter ex-mulher, mas você não vai ter ex-filho, você não vai ter é teu, né? É algo que você tem que cuidar, que tem que ter muito amor, tem que ter muito carinho. Eu acho que o amor carnal é bom, é fundamental, nós precisamos de sexo realmente, porque faz parte da natureza humana, mas existem valores que cada um de nós vai agregar naquilo que nos faz bem. E eu acho que um dos maiores valores é você consolidar a sua família. E às vezes a pessoa não é certa. Mas eu já casei uma vez. Ferre-se, tu só tem uma vida, que se tu tiver que casar 9 vezes, meu amigo, minha amiga, 10 vezes até encontrar a pessoa certa, toma rumo e faz isso. Mas encontra uma família que tu tenha orgulho, que tu possa carregar o filho e a filha pela mão, a pessoa que está com você, que todos consigam viver harmonicamente, porque se isso não der certo, já não está dando, lá na frente a tendência é piorar. Então a gente tem que eu acho que se focar naquilo que você busca hoje, né? E às vezes isso vai doer, mas você tem que ser guerreira para ver o que você quer. A Camila Masson tá aí com a gente online. E Beijo, minha aluna querida. Ela fez uma pergunta aqui. Boa noite, doutora Tânia e Alex. A vida está finalmente fluindo após um término de relacionamento. Isso pode significar que não era a pessoa certa? Sim. Não, como é que a gente vai saber, né? Só o tempo vai nos dizer, né, Camila? O que eu sei é que você tem um período de luto, como eu falei antes no início, de qualquer pessoa, né? É um período de luto que você vai ter que agora se reconstruir. E isso eu acho que é a nossa grandeza, né? O que é a pessoa certa? O que é a pessoa errada? E minha amiga, às vezes você vai estar casada, num casamento por 15, 20 anos, achou que era o casamento certo, era o casamento perfeito, e de repente, puf, algo aconteceu, uma adversidade, alguém entrou, e aí ferrou, todas as bases são desfeitas, você vai ter o luto, né? Eu acho que nenhum de nós está preparado para uma traição. Eu acho que essa é a verdade, a gente não está, né? Eu acho que é um momento que você vai ter que ser muito forte, muito guerreiro, muita guerreira, e recomeçar. Vai ter gente que vai recomeçar com filho pequeno, vai ter gente que vai recomeçar sem filho, vai ter gente... E quanto menos você tiver esses apêndices, que nem eu brinco, que são a família, melhor para recomeçar uma vida. Então, eu acredito que todo relacionamento, por mais ruim que foi, por mais difícil, ele teve um aprendizado. Esse aprendizado vai me fazer focar porque que eu não quero mais, né? E num relacionamento a dois, se você tá com outra pessoa, há uma troca. Nem sempre ele não foi bom para mim. Tem que pensar de forma diferente. Que bom, tive um aprendizado, essa pessoa me fez bem, porque senão eu não teria ficado tanto tempo com essa pessoa, o que eu aprendi com ela, o que eu construí, e que a partir de agora zerar. Como é que eu faço para zerar um relacionamento? Esses dias me perguntaram, como é que eu faço para conviver com essa pessoa 5, 10 anos? Primeira coisa, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, é bloquear essa pessoa das tuas mídias sociais. É bloquear ela de visualizar. Você tem que se reconstruir. Se você não consegue ver ela, isso dói, isso dá uma sensação, isso dá um sentimento, simplesmente
toca teus olhos para outro local. Procura pessoas diferentes, sai daquele nicho, que era usar mesmo nicho de amizades. Você vai ter que... Busca pessoas diferentes, busca pessoas novas. Você mesmo... Camila agora está com 100 colegas novos aí no coach, curtindo Gramado. Acho que é isso, é se oportunizar, reconstruir. Mas existe um período que eu falei, que são os 5 passos lá, que a gente tem que... né, que o primeiro passo é a negação, é a raiva, é a negociação, é a nossa depressão, até que chega na aceitação. Bom, agora eu recomeço. Eu acho que esse recomeço é fundamental, todos nós temos isso dentro de nós e é possível sim, a gente com certeza fazer isso, né? O Leonardo Nunes de São Paulo, ele quer saber se tem como um relacionamento à distância dar certo. Ai, essa pergunta. A distância. Que distância nós estamos falando, Leonardo? Estamos falando uma distância aqui, na cidade do Rio, pro Rio Grande do Sul, estamos falando fora do país. Quero te dizer que todo relacionamento, ele pode dar certo, mesmo à distância. A internet hoje nos mostra isso. Quantas pessoas hoje lá do outro lado do mundo se conectam com a outra lá. Hoje em dia, não tem como você fugir dessa questão social. Se você aprontar alguma coisa, que é o medo da maioria das pessoas tem, aparece, né? Aparece nas fotos. Para vocês terem uma ideia, de cada 3 casamentos desfeitos, 1 é pelo Facebook. Então hoje não tem mais essa questão territorial em, eu tô aqui, tô inseguro porque o outro tá lá. O que hoje a gente faz é regar o relacionamento da gente, tá longe, manda bilhete, né? Manda WhatsApp, quando vê a pessoa, esconde bilhetinho nos bolsos dela, seja criativa, faz essa pessoa lembrar de você. Hoje nós temos algo que é a internet, tem o telefone, você está o tempo inteiro no WhatsApp, então muitas vezes as pessoas estão muito mais presentes digital do que propriamente física. Às vezes você convive com alguém dentro de casa e o cara está te aprontando. É muito triste para mim, às vezes eu acompanho muito isso, o casal tá junto, ele tá com a pessoa e tá olhando para o outro, né? E a pessoa que tá junto não vê, não percebe isso. Então as pessoas... existe algo que eu quero dizer pra ti assim, ó, valor, tá? É Leonardo, né? Isso. Valores. Pautar uma relação com valores, fazer um acordo, eu tô aqui, tu tá aí, nós vamos se ver em tanto tempo. Eu acho até que é mais saudável, por incrível que pareça, às vezes quando é longe, porque quando tá perto, tá junto, é amor, é vontade, é tesão, é tudo junto. Então eu acho que é a grandeza. Tanto é que tem casais que moram separados, né? Um mora numa casa, outro na outra, e diz que isso dá muito certo, porque a convivência acaba estragando muito os relacionamentos, sabia, Alex? As pessoas não foram preparadas para conviver juntas, né? Nós temos aquilo que é a nossa liberdade de ir e vir. Quando mora com alguém, hoje para você fazer um curso, para você fazer uma viagem, você tem que pedir para o outro tem que concordar, você perdeu a tua... Você vive uma pseudo-liberdade de ir e vir, tem tudo acordo, é um engate novo, é uma adaptação. E quando você está há anos com alguém e de repente você se separa, até você... entrar de novo nessa vida social, às vezes é um baque, né? Eu brinco ainda, eu tive que aprender a namorar, eu tive que aprender a beijar, tudo de novo depois, e parece que é tudo novo depois que você sai de uma relação de muito tempo, porque você estava acomodado naquela zona lá. Então eu acho que o tempo, a distância hoje, com a internet, com a navegação, não vejo não como impedimento. Acho até que dá mais vontade de ficar junto, de estar, e se guarda mais, inclusive, os nossos, né, os desejos de estar junto. Tânia, Moisés Strottman, ele quer saber como é que funciona a mente de um filho de pais separados. Única, né? Única. Isso vai depender da forma como é feita a transição da separação. Porque às vezes você vai viver numa família, Moisés, em que o pai é bêbado, é alcoólatra, bate na mãe, e ele vai ter traumas enormes, até mais do que às vezes se separar e ele não ter mais aquela agressão, porque a gente sabe que o que marca o cérebro das pessoas é a agressão, é a violência, é os gritos, né? É ver aquela cena paulatinamente, e à medida que você assiste alguém alcoólatra dentro de casa, por exemplo, a chance de um filho ser alcoólatra é de 90% a 100%. Se você tem alguém dentro de casa que trai, a chance do filho ir para o mesmo caminho é grande. Se você tem alguém dentro de casa... Então, nós somos responsáveis por isso. Pesar na balança. Agora, estou vivendo uma vida que é uma porcaria, uma vida horrorosa. Vai também afetar o filho. Então, separar ou ficar, nós vamos pagar um preço.
Se ficar, paga um preço, se sair também paga um preço. Mas é algo bem complicado, porque ele tem uma mochila e 2 casas, né? Ele começa a ter 2 famílias agora, tem a família do pai e da mãe, é Natal com um, Ano Novo com o outro. Ele vai ter que vai ter que aceitar a família da outra pessoa, são outras crenças, são outros valores, né? Não bate com aquilo culturalmente. Então, muitas vezes o teu filho tem uma cultura, né? Tem todo um aprendizado, aí encontra a família nova do pai ou da mãe, que é uma família às vezes desorganizada, é uma nova adaptação, uma nova pressão. Então hoje eu vejo assim, talvez hoje um dos grandes índices de suicídio entre jovens não é nem a separação dos pais, mas a falta de atenção dos pais. Então às vezes você convive com os filhos o tempo inteiro dentro de casa e agride, é violento, ou a mãe ou o pai, estou falando quando digo os pais, tanto faz, é pior do que às vezes uma separação. Então não posso medir como é que é o cérebro de alguém, mas com certeza tem influência, tem tristeza, tem mágoa. A melhor coisa é a gente viver bem, né? Viver com regras, condutas, com ética. Você escolheu uma coisa que eu escuto, meu casamento é uma droga, meu casamento é uma porcaria, mas não faz nada para mudar. Não, se ficar vai pagar um preço, se sair meu amigo vai pagar também. Então não tem conversa. Então se resolveu ficar, assume, veste ele, faz de tudo para que funcione essa relação. Não é necessário, mas quer ficar? Então ou realmente assume, não fica se lamuriando, não fica se vitimizando, não fica dando desculpa. Assume, bota a coisa a funcionar e toma essa responsabilidade para você. Ou sai fora e recomeça uma vida nova com as tuas regras, com os teus valores, com as tuas novas crenças, que é para você seguir legal. A Susan Cardoso, ela quer saber como é que a gente não se torna refém de uma relação. Como é que não se torna refém de uma relação? Muitas pessoas se tornam refém das relações. Normalmente, nós temos perfis: vitimizado, controlador e sabotador. O controlador, você percebe quando ele perde o controle. Então, vai ter muitas vezes o parceiro, a parceira, ele conhece pessoas diferentes, ele mudou de emprego, é um novo nicho, né? Vou dar um exemplo para você. Eu tenho muito problemas entre marido e mulher na questão profissional. Se a mulher, isso é mais até do lado masculino, porque nós temos diferença do cérebro masculino para o cérebro feminino em várias coisas. Já vou falar sobre isso. Mas quando o cara não aceita, às vezes, a profissão dela, ela ganha mais, tem sido um problema dentro do consultório isso, né? Isso, às vezes, se a pessoa não antenar, não entender, eu fico feliz da vida se o outro ganha mais. Poxa, você tem que pensar coletivamente. Mas nem sempre isso acontece. E aí começam os desgastes, você começa a ficar refém, você já não fala mais dos amigos, dos colegas do escritório, você já não fala mais, não convida mais para aquelas jantas, para as festividades, porque o outro começa a se melindrar. Então, quando ele perde o controle, começa às vezes a ser mais agressivo, ele pode te agredir, cuspir na tua cara, bater, pode fazer, desde que seja muitas vezes uma agressão verbal, física. É uma roubada. Olha, a última coisa que eu ficaria hoje, no meu ponto de vista, era refém de uma relação. Isso jamais vai acontecer comigo. Eu acho que isso não quer dizer que com os outros possa acontecer, mas a gente só tem uma vida. E eu acho que a gente tem que viver bem. Então, quando você começar a se encolher para o outro, isso não está te fazendo bem. Os sinais de encolhimento, seja na vida profissional, seja na tua vida pessoal, faz com que você comece a ficar refém de uma relação. A gente não foi feito para ficar refém. Nós fomos feitos para ser parceiro, para agregar, né? Para juntos a gente chegar a algum lugar, e um ajudando o outro. E quando a gente procura alguém, os próprios bichos fazem isso. É o acasalamento, né? É ter alguém com você, é desfrutar disso, viver bem, curtir a vida, é liberar a serotonina, né? É ser feliz mesmo. Então, eu brinco, a dopamina, são todos os nossos hormônios funcionando a nosso favor. Então, os sinais que você fica refém é quando você está triste, melancólico, você já não tem vontade de voltar para casa, você acaba dando uma desculpa para ficar na casa de alguém, você evita a pessoa, não responde mais WhatsApp, faz de conta que não viu. Isso começa a complicar, isso começa a entrar numa rota de desgaste, um círculo vicioso, e não é legal. Então, dá um chacoalhaço, vamos colocar, vamos ter diálogo, vamos conversar, isso não tá legal. Então, uma dica que eu dou é dialogar. O que não tá legal na nossa relação? Nem pra ti, nem pra mim, vamos colocar isso aqui. E se, mas a pessoa é agressiva, é controladora, foi uma escolha tua, e você vai ter que, então, aguentar. E eu acho que você é inteligente o suficiente para realmente ir pra cima disso, né?
A Franciele de Maceió ela quer saber qual é o maior motivo de um casal não dar certo. As crenças. Eu acho que o maior motivo é a cultura, né? O maior é aquelas crenças que fazem a tua vivência, o teu modelo de mundo seria dentro da PNL quando a gente fala isso. Quando o modelo de mundo é muito diferente um do outro, eu tenho uma pessoa, por exemplo, que viveu a vida inteira vendo um pai alcoólatra, bebendo, batendo, e eu tenho uma pessoa que viveu a sua vida num quartinho cor-de-rosa, com Barbie, papai e mamãe feliz. Nós temos mapas de mundo diferente. Essas pessoas têm vivência, sobrevivência diferente. Quando elas forem bater de frente ou forem casar, né, se apaixonar, porque quando a gente se apaixona a gente não escolhe raça, não escolhe cor, nada, o que vai aparecer depois é o teu mapa, os teus valores. Então eu acho que a pior coisa que pode acontecer é isso. Então uma das dicas que eu dou é, antes de você realmente se unir, né, formalizar com alguém, por incrível que pareça, se nós formos pensar racional, é você conhecer bem essa pessoa, conhecer a família dela, ver como é que é o mapa de mundo deles, entender que eles funcionam dessa forma. Você vai ter que, a partir de agora, fazer parte daquilo ali também, porque você vai entrar dentro de uma família que vai passar a pertencer àquela família. E se você falar mal da família do outro, isso prejudica muito a pessoa. Ninguém gosta que fale mal da sua família, ninguém gosta que fale mal daquilo que é seu, de posse, né? Seja de um filho, seja de um pai, de um irmão. Então, eu acho que essa adaptação, estar consciente, estar ciente onde é que você vai pisar. Acho que esse é o fundamental para que você não tenha esse erro, né? A Gislaine quer saber, doutora Tânia, como gerenciar, manter e negociar um relacionamento onde um casal tem que, em determinados momentos, ficar longe da família por causa do trabalho. Gerenciar, manter, longe da família atual. Negociar o relacionamento atual ou família dos pais? Como se ele trabalhasse em outro local e ficasse longe da família. Como gerenciar essa distância? É o que eu acho que eu falei antes já a respeito, né, sobre o que o Leonardo perguntou ali, a respeito de como a gente manter um relacionamento. A distância não vai mudar, o que muda é a qualidade. Muitas vezes eu pego, por exemplo, um caminhoneiro que fica 4 meses viajando lá para cima, um paciente, preocupado, longe dos filhos, mas ele tem uma relação maravilhosa com a esposa e os filhos. A distância dói, dá saudade, mas quando ele vem, ele é um excelente parceiro. Ele leva os filhos a andar de bicicleta, tomar sorvete, ele leva lá no cinema, ele leva lá jantar fora. Então esse carinho, esse cuidado que muitas vezes a pessoa busca, isso é qualidade, né? É diferente de quantidade. Tem gente que mora junto e passam brigando, passam desgastado, passam com violência, agredindo um ao outro, que é uma vida do inferno. Então, o que mais importa não é a distância, é a qualidade que você dá ao estar com aquelas pessoas. Isso, para mim, acho que é o mais fundamental. As pessoas, os homens têm cérebros diferentes das mulheres. O homem, ele é mais focal. A mulher tem um cérebro global. O que eu quero dizer com isso? Vou agora entrar um pouquinho, até porque é uma região da neurociência. Se tem uma vaga para estacionar, pequenininha, o que a mulher faz quando vê aquela vaga? A maioria das mulheres passa reto e estaciona ou em oblíquo ou numa vaga maior. Porque a mulher, ela tem uma necessidade global. O homem, ele passa e já coloca naquela vaga pequena. Não é uma habilidade dele, ou, né? É porque o cérebro masculino é focal e o da mulher é global. E isso, quando eu digo, isso serve inclusive nas grandes empresas de contratação. Tem empresas, por exemplo, nos Estados Unidos que contratam mulheres para relacionamento pós-venda, para relacionamento com o cliente, porque ela tem esse espectro global. Os homens são mais na racionalidade, mais da matemática, e a mulher é mais da linguagem. Então isso tem um lado bom e o lado que se complementam os dois. Mas o interessante disso tudo, quando a gente fala sobre essa diferença, é sexual. Por exemplo, eu brinco que a mulher é como se ela fosse um fogão a lenha. Pra quem não conhece um fogão a lenha, Alex, é aquele fogão de chapa de ferro, né, que você tem que esquentar, tem que botar o graveto, você tem que acender, você tem que assoprar, abanar. Lá no sul o pessoal conhece bem o fogão a lenha, né? Acho que em Minas também, a galera que tá me acompanhando aí. O homem não. O homem é um fogão a gás. Puf, ligou, incendiou. Isso é sexual, isso é na forma de se relacionar. Se 2 mulheres brigarem de manhã, elas ficam meses sem se falar. Se 2 homens brigarem de manhã, eles já estão almoçando junto ao meio-dia. É a forma dos hemisférios trabalhar. Então o cérebro tem essa conotação. E quando eu sei lidar com isso,
trabalhar mais o lado amoroso, o relacionamento, a afetividade. Eu vejo que falta mais nos casais a afetividade, é o carinho, é o cuidado, é aquela coisa de estar, quando tá junto, né? Às vezes eu vejo muito sarcasmo, né? Chama o outro de mala, chama o outro não sei o quê. Eu sei que às vezes é uma brincadeira, mas às vezes a pessoa se desvalida com isso, se desmotiva. Então, buscar esse relacionamento. Eu sei que tem pessoas que trabalham no Rio, tem família no Sul, tem família na Bahia, e sabem cuidar desse relacionamento. Quando estão juntos, quando estão longe, trabalham, mas continuam mandando aquele afago, aquele cuidado. Tá quase aí já, né? Tem mais algum aí? Temos aqui ainda perguntas. O Jair, ele quer saber se o amor à primeira vista, ele é uma crença, se ele é uma crença que existe, que a gente quebra, como é que é? Eu acho que é uma questão de química, né? Isso a neurociência também explica. Às vezes você vai ter uma química, os feromônios, né? Que nós temos isso aí. Mas a pergunta não seria nem essa. Será que eu posso me apaixonar por alguém que eu antes nunca tinha cogitado isso? Talvez seja mais importante que o amor à primeira vista, porque isso pode acontecer. E a neurociência explica, quanto mais você vê uma pessoa, você mais conhecer ela, mais chance você tem de se apaixonar. Então eu volto naquele momento que eu disse como é importante blindar os nossos relacionamentos. O amor à primeira vista, ele não é um amor, tá? Eu devo entrar nesse contexto, porque o amor tem um prazo. Seria muito mais uma luxúria, muito mais uma paixão, muito mais aquela coisa reflexa, emotiva, onde a gente liberta, né, a questão hormonal de novo, aí vem. Então você tem que, o amor mesmo, se nós formos levar em conta, e o próprio Dr. Fernando fala muito no seu livro de neurociência, ele acontece com o tempo. E ele vai aí, pós 1 ano e meio, 2, que ele começa a realmente se firmar. No primeiro momento é a paixão, é a luxúria, que quando isso cai, hormonalmente falando, que quando nós temos a primeira vista, uma paixão, a hormônio testosterona e o estrógeno, que são 2 hormônios que conduzem as pessoas quimicamente. Então, isso não é amor à primeira vista. Seria paixão à primeira vista, luxúria à primeira vista, né? Seria contato químico à primeira vista. Depois, no segundo momento, então, quando eu convivo com a pessoa, eu começo a ter com ela uma afetividade, entra aqui a ocitocina, né? Que é aquele amor, aquele cuidado, aquela proteção. O sexo é importante, mas já não é tão importante quanto o cuidado para com o outro. Então, acho que isso é a grandeza de saber diferenciar o primeiro contato com o que se vive depois. Bom, acho que vamos encerrar, nós já passamos de 40 minutos, a gente tem 30 minutos. E, doutora Tânia, dê uma dica aí para um relacionamento sadio. Qual é a dica final para que aconteça um relacionamento sadio aí? Eu acho que a palavrinha mágica é regar. Regar, é cuidar, é proteger, é estar com essa pessoa e fazer valer a pena. Esse é o primeiro ponto. Porque se você não acredita mais que o seu relacionamento está bem, que está legal, você não aposta mais nele. A pior coisa do mundo é não apostar num relacionamento. Então a dica é regar, é cuidar, é lembrar das datas comemorativas. Mulheres são muito sensíveis a isso, sabe? É aniversário de casamento, de namoro, Páscoa, Dia dos Namorados. As mulheres são sensíveis a isso. Então tem aquele cuidado de bota na agenda, bota tanta coisa na agenda, coloca na agenda, o primeiro dia, o beijo, aquelas coisas assim que é para alimentar. E muitas vezes, anos, e como eles brincam comigo, comecei a namorar de novo, casei de novo pela 3ª vez com a mesma mulher, né? Eu acho que tem um ditado gaúcho que o bom homem não é aquele que conquista várias mulheres ou cada mulher por dia, é conquistar a mesma todos os dias. Eu acho que isso vale para ele e vale para ela. Como se fosse a primeira vez, né? Como se filme. Como se fosse a primeira vez. Então eu acho que essa reciprocidade do homem com a mulher, hoje na era moderna que a gente vive, eu acho que tem que valer a pena. Então regar. E quando eu falo regar, é cuidar, é deixar um bilhetinho no sapato do outro, é mandar um WhatsApp, é escrever no banheiro, é levar para jantar, é fazer uma comidinha aqui, organizar ali. É esse cuidado e demonstrar afetividade. Beija mais. São 34 músculos da boca quando você mexe que são ativados. Você sabia, Alex? São 5 nervos dos 12 cranianos que a gente ativa quando a gente está beijando alguém. Então beija mais, abraça mais, porque o beijo é um sinal do relacionamento. Se não tem beijo, alguma coisa está errada. Então beija mais, abraça mais. Detalhe, quem vive sexualmente bem uma vez por semana aumenta a longevidade de 8 a 9 anos.
Olha aí, então dá uma dica aí para namorar mais, né? Essa semana é dia dos namorados, a nossa live, a nossa função era falar sobre relacionamentos. Como cuidar, proteger do seu relacionamento. Temos mais uma pergunta bem interessante aqui que veio do Moisés. Ele quer saber se os relacionamentos que começaram errado podem dar certo quando os dois são de gênio forte. Gênios fortes vão ter que se adaptar mais, mas podem, com certeza, desde que um entenda o mapa do outro, né? Não ultrapasse os limites de cada um. O gênio forte, a personalidade forte, não é uma característica. O que mais importa é as crenças. Às vezes eu vou ter duas pessoas de personalidades fortes, mas elas acreditam sobre relacionamento familiar, eles têm a mesma conduta com o dinheiro, com gerenciamento financeiro, eles têm a mesma conduta de negócios, eles aspiram a mesma coisa. Então, pode ser que seja até um motor a mais, uma pimenta a mais, uma alavanca a mais, quando as duas pessoas têm esse gênio, essa personalidade mais forte. Então, eu vejo isso até às vezes com bons olhos. O que muda é as crenças e os valores de cada um. Isso sim pesa no relacionamento e pode quebrar muitas vezes isso. Bom, tem vários alunos aqui nos acompanhando. A Carol Fioresi tá aí. Beijo. A Narissa Londero, saudades Sabrina. de vocês, viu? A Sabrina. A Valéria Masson também tá aí. Valéria, Parque das Águas, minha querida. Isso, nós temos a Aline, o Leonardo Cardoso também aí de Gramado. Léo, beijo, Grupo Ave. Estamos aí, semana o Alex estava gravando lá com essa galera da Racine, maravilhosa. Ana Benvenuti também tá aí, um beijo. Beijão, Aninha. Bom, aqui tem mais uma pergunta, vamos lá. Quero saber quando a pessoa é teimosa. E aí? Esse é o seu mapa, olha, começa assim. Valéria Masson manda pergunta aí. Ah, bom, Valéria, agora já comecei a enquadrar a tua pergunta. As pessoas têm um perfil e nós temos duas coisas a fazer. Às vezes é um eu que a pessoa não vê. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar. Às vezes, eu tenho que contar uma história para ela. Vou ter que enquadrar ela do que eu tô vendo. E eu acho que a melhor forma é sentar e justamente fazer o diálogo entre as duas pessoas. Por quê? Os seus filhos podem estar indo para o mesmo caminho, também estão sendo teimosos, vão ter problema também nos seus relacionamentos. Então, eu acho que quando você está com um parceiro que é assim, ou uma parceira, sentar e conversar e ver o que pode ser adaptado e melhorado, né? E eu vou ter que me flexibilizar muitas vezes, um vai ter um perfil, o outro. Até que ponto isso na balança vai pesar? Quando você tem um relacionamento e você quer pesar, o que vale a pena e o que não vale. Eu acho que isso aqui é fundamental. Aí você tem o peso do que a pessoa tem de bom e o que ela tem de ruim. E agora, daqui a 10 anos, como é que vai ser? Como é que vai ser aqui, como é que vai ser ali? E você vai pesar o que vale a pena ou não. A partir disso, então, você foca naquilo que você, né, nesse momento vai ter. Beijo, Renata! Um beijão aí que tá entrando aí agora. É isso, doutora. Mandar um alô para todo mundo aí. Um beijo para todos. Amanhã estamos aí com o pessoal do coach, né? Essa semana, mais uma turma de coach aqui no Rio, segundo módulo da turma 58. Um beijão para essa galera toda. E com certeza, eu acho que nós fomos feitos para viver com as pessoas, para ter alguém do nosso lado. Isso já é bíblico, isso já vem na história, na civilização. Alguém que nos valorize, que nos valide. Eu acho que essa é a nossa escolha. Nós vivemos hoje num mundo que, por mais que eu falei todas as estatísticas, as pessoas se separando, outras casando, acertar não é algo que muitas vezes se torna fácil na primeira vez. Mas é por isso que talvez as pessoas hoje não se acomodam mais de ficar na mesma coisa. Estão buscando alguém que vale a pena do seu lado, né? Então, eu acho que esse é um fator fundamental. E seja feliz com a pessoa que você escolheu. Lembrando dos teus valores, das tuas crenças e pesando sempre o teu nicho familiar. Eu acho que isso é muito importante. Aí, é isso aí. O pessoal aí tá agradecendo. Beijão, beijo pra vocês, Natália, Valéria. Até a próxima semana. Hey!